Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento, pare aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, as novidades. Toda semana uma aulinha diferente. Logo, logo nós vamos colocar uma playlist de matemática básica para você, então fique atento nisso. Nos acompanhe nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, que tem muita novidade para você. E na aula nós vamos falar aqui sobre lei dos senos, trigonometria quando o triângulo não é retângulo, né? O que a gente pode explorar nessa situação quando o triângulo não é retângulo. Daí nós vamos desenvolver alguns exercícios aqui de vestibular do Enem, então é bom você ficar muito ligado nessa aula que vem muita coisa boa aí, beleza? Então, solta a vinheta. Então, meus queridos, antes da gente começar a falar da lei dos senos, eu tenho alguns detalhezinhos da geometria plana para lembrar com você. Então, primeiro, vamos desenhar aqui uma circunferência. Ó, aqui nós temos uma circunferência. O que eu gostaria de lembrar com você? Eu gostaria de lembrar aquela propriedade do ângulo central e do ângulo inscrito, lembra? Então, ó, quando nós temos uma circunferência e nós destacamos nessa circunferência dois pontos quaisquer, então eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Os pontos A e B automaticamente dividem a circunferência em dois arcos replementares. Hã? Replementares? O que é isso, professor? Replementares é quando você tem dois ângulos e a soma desses ângulos fecha 360 graus. Então, se você visualizar aqui, ó, eu vou pegar esse pequeno arco da circunferência aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um arco da circunferência que vai ter uma medida angular e automaticamente esse outro arco que está em pretito aqui, ó, somado com o arco azul vai fechar quanto? 360 graus. Então eu tenho dois ângulos replementares. O que interessa pra gente aqui, ó? O que interessa é, na verdade, o ângulo central. Então aqui nós temos o ponto O, que é o centro da circunferência. Esse ponto O eu vou ligar com o ponto A e o ponto B, lembra? Sempre que nós ligarmos o centro da circunferência com um ponto qualquer da circunferência, nós formamos aqui, isso mesmo, o raio da circunferência, né? Então, aqui eu também tenho, ligando o O com B, raio da circunferência. E daí, na hora que nós marcamos, nós criamos um vértice no centro da circunferência. Isso aqui é o chamado ângulo central. Então, o ângulo central, óbvio, é aquele ângulo que tem medida no centro da circunferência. Então, a medida angular do arco AB é esse alfa aqui. Beleza? Agora, olha só que coisa mais linda do mundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer fora do arco AB, tudo bem? Fora do arco azul. Eu vou pegar no arco replementar a ele, no replemento. Então, eu vou pegar um ponto aqui, um ponto P. Esse ponto P, ele vai enxergar as extremidades do arco AB de maneira constante. O que eu quero dizer com isso? Se eu ligar o ponto P com a extremidade A do arco AB e ligar o ponto P com a extremidade B, nós formamos aqui um ângulo, o ângulo beta. E esse ângulo ele será constante em qualquer ponto que eu pegar no arco AB fora do arco azul aqui, ó. Então se eu pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de P', eu ligar com as extremidades do arco AB, aqui e aqui, eu vou ter o mesmo ângulo beta. Então esse ângulo não muda, esse ângulo é constante. Não importa para onde você leve esse ponto P, não importa onde esse ponto P esteja, se eu ligar com as extremidades do ponto do arco AB aqui no caso, moçada, eu vou formar um ângulo constante, beta. Daí,
A pergunta é a seguinte: você lembra qual é a relação que existe entre o ângulo central beta e entre o ângulo central alfa e nesse caso o ângulo beta, que a gente vai chamar de ângulo inscrito? Se quiser, você pode pausar o vídeo aí, ó, para responder. Se você quiser, pode pausar o vídeo para responder. Mas nesse caso aqui, ó, a relação que vai existir sempre entre o ângulo central e o seu respectivo ângulo inscrito é que o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, no caso, o ângulo alfa central é o dobro do ângulo beta. Então essa é uma relação que nós vamos explorar na lei dos senos, tá? A gente vai explorar, a gente vai utilizar essa ideia aqui. Então nós definimos um ângulo central, automaticamente definimos vários ângulos inscritos, vários ângulos que vão ter o mesmo valor numérico. Isso aqui é constante. E qual é a relação? Que o ângulo inscrito sempre vale metade do seu ângulo central. O ângulo inscrito, ó, sempre vai enxergar o seu ângulo central de acordo com o mesmo valor, beleza? Que vai ser metade do ângulo central. Tranquilo? Joinha? Segura essa ideia então um pouquinho aí, ó, que a gente agora vai teorizar a lei dos senos, tudo bem? Então olha só, moçada. Vamos utilizar aquela ideia do ângulo inscrito e do ângulo central para você enxergar uma coisa aqui bem bacana mesmo. Então aqui nós temos a circunferência. Essa circunferência eu já marquei o ângulo central aqui, tá vendo? Ó, o arco AB já me delimitou um ângulo central. Só que o que eu vou fazer agora de diferente? Eu vou inscrever um triângulo nessa circunferência, beleza? Eu vou inscrever um triângulozinho aqui. Então o que nós temos? Ó? Um dos lados do triângulo vai ser essa corda AB, tá bom? Daí eu vou colocar aqui um outro ponto, um ponto C, que vai ser o terceiro vértice do triângulo, e esse ponto C eu vou ligar com as extremidades do arco AB. Então, ó, repare que aqui vai entrar a ideia do ângulo inscrito e do ângulo central, ó. Então, o que nós acabamos de lembrar você aí? Que nós temos, ó, um ângulo inscrito, que vai ter uma medida alfa qualquer. Aqui nós temos um ângulo central, que vai ter uma medida alfa qualquer. E aqui nós temos o ângulo inscrito, que vai valer exatamente metade desse alfa. Beleza? Vai valer exatamente a metade. Agora, olha só que interessante aqui, ó. Olha só que interessante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro ponto, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever isso então, ó, aqui eu tenho o meu ponto C'. Beleza? Então, ó, esse ângulo C, a gente viu na propriedade do ângulo inscrito que ele tem rigorosamente a mesma medida desse ângulo C. Essa medida é constante. Não importa aonde eu transite o ponto aqui no arco, fora do arco AB, na hora que eu ligar com as extremidades do arco AB, esse ângulo vai ter sempre a mesma medida e vai valer metade desse. Se esse arco vale 60, aqui é um ângulo de 30. Se esse arco vale 90, aqui é um ângulo de 45. Agora, olha só, eu construí isso aqui, ó, de tal maneira que aqui seja o centro da circunferência. Então, olha só, essa medida vai ser igual a essa. Então, o que nós temos aqui? Raio. E o que nós temos aqui? Raio. Então, olha só, a medida que vai de A até C' é o diâmetro dessa circunferência. Então, eu vou destacar aqui para você, ó, de A até C' é exatamente o diâmetro, o dobro do raio. Belezinha, tá aqui? Agora, olha só que interessante, olha só. Na hora que eu marquei o diâmetro aqui, ó, pensa no arco AC'. Olha para o arco AC'. O diâmetro tem a
possibilidade, ó, esse arco AC', ele vai dividir a circunferência em dois arcos que têm a mesma medida angular, em dois arcos que têm 180 graus. Faz sentido isso para você? Agora olha só o que nós temos aqui, moçada. Olha esse ponto B. Olha o ponto B. Ele não é um ponto fora do arco AC'? Ou seja, o que acontece? Esse ponto B vai enxergar esse arco segundo metade dele. Eu tenho o ângulo central aqui que vale 180 e aqui eu vou ter um ângulo inscrito nesse vértice. Só que como o ângulo central é 180, aqui vai valer quanto? 90 graus. Então, ó, você já pode até guardar isso na sua cabeça. Sempre que nós tivermos um triângulo, inscrito na circunferência, lembrando que para o triângulo estar inscrito, os três vértices devem pertencer à circunferência. Sempre que um triângulo tiver inscrito na circunferência e um dos lados do triângulo for o diâmetro da circunferência, certeza absoluta, trata-se de um triângulo que é retângulo, um ângulo de 90 graus. Beleza? Agora vem a grande pergunta do dia. Tá, professor, e daí? O que eu faço com isso? Olha só que bonito. Então, olha só. Tá vendo o nosso triângulo original aqui, ó? O triângulo ABC, esse triângulo original? Então, aqui é o vértice C. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar nome para isso aqui, ó. Essa corda AB, como ela é oposta ao ângulo C, eu vou chamar esse lado aqui de lado C. Essa é uma característica que os triângulos têm, né? Você quer dar nome para o lado, ele sempre vai receber o nome do vértice oposto. Então, se aqui é o vértice C, aqui vai ser o lado C. Se aqui é o vértice A, aqui seria o lado A. Beleza? Agora, olha só. Vamos destacar esse triângulozinho aqui, moçada. Ó, eu vou destacar para você em vermelho aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Que tipo de triângulo que ele é? Bom, professor, tranquilo, ele é um triângulo retângulo. E ele é um triângulo retângulo onde um dos catetos tem uma medida C e o outro cateto, a gente não conhece a medida, se poderia ser aqui a medida A, mas eu tenho a hipotenusa. Você enxerga que a hipotenusa é o diâmetro da circunferência. Então eu tenho um triângulo retângulo onde eu conheço a medida de um cateto e conheço a medida da hipotenusa. E olha só que bonito, o cateto que eu conheço, é o cateto que se opõe ao ângulo C. Então eu estou trabalhando com uma relação que envolve cateto oposto a um ângulo e hipotenusa. Das três linhas trigonométricas que nós vimos em aulas passadas aí, e se você não viu, convém você dar uma voltada lá na aula de trigonometria no triângulo retângulo para você visualizar bem lá os conceitos de seno, cosseno e tangente. Então, ó, quando nós comparamos as grandezas aqui, quando nós comparamos as medidas do cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com o seno. Então, ó, se eu fizer o seno, desse ângulo, que é esse aqui, ó, ângulo C, tá vendo? Ó? Aqui nós temos o ângulo C. O seno do ângulo C, nós temos que vai ser o quê? A medida do cateto oposto, que é o lado C, dividido pela medida da hipotenusa, que é o diâmetro da circunferência. Daí olha só que coisa mais linda do mundo, ó. Se eu trocar, ó, tá vendo que o 2R está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então eu posso fazer uma troca do seno de C com o diâmetro. Então, ó, o que é a lei dos senos? O que garante a lei dos senos? Que em qualquer triângulo na alface da Terra, não importa qual seja o triângulo, você definiu um triângulo, você definiu os lados e definiu os ângulos. Para qualquer triângulo, se você fizer a razão entre um lado qualquer e o seno do seu ângulo oposto, esse valor é constante. Vai ser sempre o diâmetro da circunferência circunscrita. Então esse é o teorema dos senos, esse é a lei dos senos.
um lado vai ser sempre proporcional ao seno do ângulo oposto. E quem é a constante de proporção? O diâmetro da circunferência circunscrita. Então, ó, você pode deixar isso de maneira mais genérica, né? Você não precisa nem da figura. Então, se você lembra disso, que um lado é proporcional ao seno do ângulo oposto, então, sem olhar para a figura, você consegue dizer o seguinte, ó, se você estiver trabalhando com o lado A, quem que vai ser o ângulo oposto ao lado A? Com certeza vai ser o ângulo A. Então, ó, o lado A é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Se é proporcional, nós estamos dentro de uma mesma constante de proporcionalidade. 2R. E aqui uma dica bacana. Ah, professor, eu não lembro direito essa ideia de proporção, de ser proporcional. Então, ó, volte lá para as nossas aulas iniciais, razão, proporção. As 5 primeiras aulas ali, ó, nós destrinchamos essa parte de proporcionalidade para você. Tudo bem? E aqui, se você quiser, para finalizar, só para deixar bonitinho, então, ó, se você pegar o ângulo B, ele vai ser proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto ao lado B? Óbvio, é o ângulo B. E isso vai ser o diâmetro da circunferência. Tudo bem? Beleza? Então, ó, não saia daí que a gente vai resolver um exemplinho só para você visualizar essa ideia da lei dos senos. A lei dos senos garante que qualquer lado do triângulo ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. E essa proporção, né, constante, vai ser o diâmetro da circunferência. Então aqui no caso, ó, um triângulo, perceba que não é um triângulo retângulo, porque os dois ângulos agudos somados não fecham 90 graus, né? Então pela lei angular de Tales, ó, aqui eu teria 60 mais 45, 105, esse ângulo aqui teria que ser 75 graus. Então não trata-se de um triângulo retângulo. Mas eu quero saber a medida do lado BC, né? Do lado A aqui que eu tô falando que tem medida X. Então pela lei dos senos, o que nós temos garantido? Esse lado X, esse lado que tem medida X, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto a X? 45. Então isso aqui vai ser proporcional ao seno de 45 graus. Nossa, que quente! Olha só, assim como o lado que tem medida 10 vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto, 60 graus. Tudo bem? Ah, professor, eu posso cortar esse 100 com esse 100 aqui? Óbvio que não, né? Então, olha só, o que nós temos? X, daí, o que o Tata comentou com vocês, volte na aula de trigonometria no triângulo retângulo, nós apresentamos lá a tabela dos ângulos notáveis, ó, e daí lá você vai visualizar que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, assim como 10 dividido por seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui, se você quiser facilitar um pouco a sua vida, ó, perceba que no denominador dos dois lados, ó, eu tenho raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ó, o denominador é 2. Eu posso dar Hadouken nesse 2 com esse. Daí o que nós temos? O raiz de 2 que vai ficar dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, qual que vai ser o valor do x? O x vai ser 10 vezes raiz de 2, tudo Wilson, dividido por raiz de 3. É o jeito mais bonito de escrever isso aqui? Você sabe que não, né? Então, geralmente, eles dão a preferência para a gente fazer a racionalização. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e vou multiplicar o denominador por raiz de 3. E aqui tem propriedade de radiciação, ó. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso aqui é raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vai ficar raiz de 3 vezes 3. Raiz de 9, que é quanto? 3. Então esse é o valor do x. 10 raiz de 6 sobre 3 unidades de comprimento.
Belezinha? Tranquilo? Então perceba, ó, que uma das coisas que talvez depois, geralmente, né, causa confusão na hora que você vai fazer um exercício que envolve lei dos senos e aulas futuras aí, lei dos cossenos, é você decidir qual dos dois utiliza. Uma dica é, na lei dos senos, você geralmente vai envolver pelo menos 2 ângulos, tá vendo? Ó, você tem que envolver pelo menos 2 ângulos. Se você for aplicar a lei dos senos sem envolver pelo menos 2 ângulos, é porque daí ele vai passar para você a constante de proporção. Ele vai falar que o triângulo está inscrito numa circunferência para você poder usar o diâmetro, lembra? Qualquer lado proporcional ao seno do ângulo oposto, e a constante é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Tudo bem? Então é isso, meus queridos. Eu vou chamar agora aqui o meu irmão, o professor Júlio, para passar para vocês uns exemplinhos aí para desenvolver a boa e velha lei dos senos. Beleza? Até mais, pessoal! Um terreno plano, em forma de um quadrilátero ABCD, possui um de seus lados medindo 90 metros. Os lados AB e CD paralelos e 2 ângulos opostos medindo 30 graus e 60 graus. Além disso, a diagonal AC desse terreno forma 45 graus com o lado CD. A medida do menor lado desse terreno em metros é... Então, pessoal, conforme o enunciado nos falou, nós temos um quadrilátero ABCD. Ele pediu para que a gente descubra a medida do menor lado do quadrilátero. Eu quero fazer uma observação. No enunciado, ele diz que a medida do segmento AB e a medida do segmento DC são paralelas. São 2 medidas paralelas. Perceba que essas 2 paralelas, o AB e o DC, são cortadas pela diagonal AC do quadrilátero. O que acontece? Significa o quê? Que se esse ângulo aqui é 45, esse ângulozinho de cima aqui também vai valer 45 graus. E aí nós temos o seguinte, ó. Como que eu vou descobrir qual vai ser a menor medida, o menor lado do quadrilátero? Como é que eu faço para descobrir isso aí? Vamos pensar o seguinte. Olha primeiro você vai olhar para o triângulo ABC. Ele tem um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45. Esse ângulo em A aqui em cima, olha só, esse ângulo em A aqui em cima é o maior ângulo desse meu triângulo ADC, certo? Esse é o maior, ele vale 105, por quê? 105 com 45 dá 150, mais 30 fecha 180. Então, ele é o maior lado desse triângulozinho, por favor. Se esse é o maior ângulo, esse é o maior lado. O que eu tenho? O lado de 90 oposto ao 45 é o lado intermediário. E o menor, cuidado com o que eu vou falar agora, o menor lado de ADC é essa medida. Essa é a menor aqui, desse lado. Só que daí você pensa assim, né? Se esse aqui é o menor, esses 2 são maiores do que esse, certo? Daí o que você vai fazer? Você vai olhar para o triângulo ABC agora. Esse lado oposto a 60, esse lado oposto a 45, sobra o que pra gente? Esse ângulozinho aqui embaixo, ó, ele vai ser maior do que 60 e maior do que 45, certo? Ele vai ser maior do que os 2. Então o que acontece? Se for para a gente analisar, ó, esse lado aqui é menor, esse lado oposto a 30, esse lado oposto a 45, esse lado oposto ao ângulo de 105. Então, no triângulozinho ADC, esse é o menor, tudo bem? Agora a gente vem para cá, mas esse aqui, ó, oposto a 60, esse oposto aqui, e o menor vai ser o lado BC. Então, repare uma coisa, a medida que eu quero como resposta é o segmento BC, que vai ser o menor lado do quadrilátero todo, feito essa comparação. Então, como que eu vou fazer para chegar nele? Ó? A resposta, eu posso utilizar a lei dos senos direto. BC está para seno de 45, mas observe uma coisa. BC está para o seno de 45, assim como a medida de AC está para o seno de 60. Aí eu paro um pouquinho. Eu não tenho a medida do AC, né? A minha resposta é o BC, mas eu preciso do AC. Vamos atrás do AC. O AC é isso aqui. Esse ladinho aqui, ó, a medida de AC. Como é que eu faço para achar ele? Lei dos senos de novo. AC está para seno de 30, assim como 90 está para seno de 45. Vamos arrumar isso aí. O AC, vou fazer aqui embaixo. O AC está para o seno de 30 graus, assim como 90
está para o seno de 45. Hora da gente multiplicar isso aqui, ó. Multiplica cruzado, AC vezes seno de 45, AC vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2 é igual a 90 vezes o seno de 30, que é 1/2. O que nós temos a partir dali, ó? Corta o 2 com o 2, vou dividir aqui, passar a conta ali para cima. O raiz de 2 passa dividindo. O que nós temos? A medida do AC, ela vai ser igual a 90 sobre a raiz de 2. Você pode pensar assim, vamos racionalizar? Ainda não, vou deixá-la assim. Porque ela não é a minha resposta, ela é apenas um gancho que eu preciso para chegar na resposta. Porque a minha resposta é o BC. Lembre, ele pediu o menor. Então, no começo do vídeo, eu fiz aquela análise a respeito dos ângulos para chegarmos à conclusão que o BC é o menor lado do quadrilátero, tá? É só você lembrar daquela relação. Em qualquer triângulo, o maior lado está oposto ao maior ângulo e o menor lado está oposto ao menor ângulo. Então, o que a gente faz aqui, ó? Tendo a medida do AC, eu venho para cá, ó. Jogo essa relaçãozinha aqui de cima e concluo aqui embaixo. BC vezes seno de 60. Então, eu vou escrever aqui, ó. BC, que é a minha resposta, vezes o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual o AC, que vale 90 sobre raiz de 2, 90 sobre a raiz de 2, vezes seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Ó, o que a gente pode cortar? Essa raiz de baixo com essa de cima, você percebeu que eu propositadamente não racionalizei ali justamente para cortar. O que eu posso cortar? O 2 passaria multiplicando, corta esse 2 com esse aqui. O que nós temos então? Dá uma olhadinha. Agora sim, raiz de 3 passa dividindo, a medida de BC vai ser igual ao 90 dividido pela raiz de 3, certo? Daí para a gente tirar aquela raiz de baixo, racionaliza. Multiplica pela raiz de 3 e divide pela raiz de 3. O que nós temos ali, ó? BC, medida de BC, vai ser igual a 90 raiz de 3 sobre 3. Dá para melhorar um pouquinho mais. Corta isso. Com isso, conclusão. A medida do segmento BC, ela vai ser igual a 30 raiz de 3, como ele pediu em metro. Tá lá, 30 raiz de 3 metros. Ele não faz menção alguma para substituir a raiz de 3 por nada, então a gente deixa ela quietinho. Tudo bem? Lembre dessa análise. Repare que no começo eu precisei fazer uma relação com os ângulos, tá? Por quê? Porque fazendo essa relação com os ângulos, eu sei quais são os lados. Então, de novo, eu tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 45. Esse ângulo aqui em cima, ó, eu não anotei, mas agora eu anoto ele. Vai ser um ângulo de 105, certo? 105 com 45, 150, com 30, 180. Fechamos os ângulos internos. O que acontece? Ó, esse DC é o maior lado de ADC. Esse AC é o lado, perdão, esse AD é o intermediário e o menor lado desse triângulo é esse aqui. Mas peraí, esse está oposto a 60, esse está oposto a 45, então esse vai ser o menor, até porque esse ângulo é maior que os dois. Então esse é menor do que esse, logo vai ser o menor lado do teu quadriláterozinho, que é a tua resposta. A gente precisou dessa parte, dessa análise inicial, tá certo? Então, deixa eu ficar aqui de ladinho, caso você queira copiar a resolução, pausar o vídeo, copiar a resoluçãozinha. Beleza? Moçadinha, aula importantíssima de lei dos senos, importantíssima. Nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a lei dos cossenos. Mas são duas coisas que precisam ser usadas em conjunto, tá? Mas a gente optou por separar cada um em um vídeo para ficar bem mais didático para você. Tranquilinho? Gente, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.